A União Soviética não caiu em uma guerra, não foi invadida, não foi derrotada diretamente pelos Estados Unidos. Ela simplesmente deixou de existir. E isso levanta uma pergunta fundamental. Como uma das maiores potências da história colapsa sem um confronto final? Durante boa parte do século XX, a União Soviética foi mais do que um país. Ela foi um projeto político, econômico e ideológico que pretendia construir uma alternativa ao capitalismo. De um lado, os Estados Unidos. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was $3 shy of $1 million a week. Do outro, a União Soviética. Esse conflito, que nunca se transformou em guerra direta entre as duas potências, ficou conhecido como a Guerra Fria, e durante décadas o mundo viveu sob essa tensão. A União Soviética controlava um enorme território, influenciava países no mundo inteiro e tinha um dos maiores exércitos do planeta. Do ponto de vista externo, era uma superpotência, mas internamente, a situação era muito mais complexa. A economia soviética era baseada em planejamento central. Isso significa que o Estado decidia o que seria produzido, em que quantidade e para quem. Na teoria, isso permitiria evitar crises e garantir distribuição mais igualitária. Na prática, gerava um problema sério: falta de eficiência. Sem competição, sem pressão por inovação e com uma burocracia gigantesca, a economia começou a travar. Produtos básicos faltavam, filas se tornaram comuns e a qualidade de vida começou a cair. Enquanto isso, os Estados Unidos avançavam tecnologicamente, expandiam sua economia e aumentavam sua influência global. A diferença entre os dois sistemas ficava cada vez mais visível. Bem, pelo menos a propaganda americana fazia isso parecer melhor. Enfim, o problema da União Soviética não era só econômico, era também político. O sistema era altamente centralizado, com pouca abertura para críticas ou mudanças estruturais. Durante décadas, isso garantiu estabilidade, mas também impediu que o sistema se adaptasse quando começou a apresentar falhas. E é nesse ponto que entra uma figura central dessa história. Это Горбачев. Горбачев. Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть писахат. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Mikhail Gorbachev. Quando ele assume o poder em 1985, fica claro que o sistema precisava mudar. Gorbachev lança duas políticas principais: a perestroika, que buscava reformar a economia, e a glasnost, que promovia maior abertura política. A ideia era simples: reformar o sistema para salvá-lo. Mas o efeito foi o oposto. Ao abrir espaço para críticas, o governo expôs problemas que antes estavam escondidos. A população começou a questionar, e o que antes era um bloco rígido começou a rachar. No final dos anos 1980, tudo se acelera. Países da Europa Oriental rompem com o sistema. Regimes socialistas caem um após o outro. E um dos símbolos mais fortes desse processo acontece em 1989. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Veja agora no Jornal Nacional. 28 anos do Muro de Berlim. Mais do que um evento local, aquilo representava o enfraquecimento de toda a estrutura soviética. Internamente, a situação também se agravava. Repúblicas começaram a exigir independência.
Em 1991, uma tentativa de golpe fracassa acelera o colapso. No mesmo ano, a União Soviética é oficialmente dissolvida. De um dia para o outro, ela deixa de existir. A União Soviética não caiu por um único motivo. Foi a soma de uma economia ineficiente, um sistema político rígido e reformas que aceleraram sua crise. E talvez a principal lição seja essa: grandes estruturas não caem de uma vez. Elas se desgastam, se enfraquecem, até que deixam de existir. Porque na história, nenhum sistema é permanente. Nenhum.